Olá, boa tarde. Começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista. Nesta sexta-feira, 14 do mês de agosto. Já partimos aí, meio do mês de agosto, e daqui para o final, muito rápido, né? O tempo está passando muito rápido. As pessoas estão dizendo que nesse ano de pandemia, né, é um ano diferenciado. Realmente é um ano diferenciado, mas está passando muito rapidamente. E, se Deus quiser, esse ano de 2020, né, entra para a história e a gente espera que ele entra com muitos aprendizados, porque com muita coisa triste, muita tragédia, nós já estamos presenciando. E hoje, não é diferente, né? Nesta sexta-feira, a gente tem aí pelo Brasil a contagem de 105.615 mortes pelo Covid-19. É um número assustador, é um número muito grande, não é? São 3.230.433 infectados confirmados e recuperados 2.356.640.000. A gente tem um número muito grande de pessoas que... Isso não é um número, a gente tem que colocar sempre que não é apenas um número de pessoas. São vidas, né? São histórias, são pais de família, são filhos, são maridos, né? Que partem e deixam para a família uma tragédia imensa. Isso não importa se são 930, 980 pessoas que morrem na média por dia, né? Que diminuiu um pouco a média, isso é muito bom, mas ainda é muito grande. E uma morte, uma única morte para uma família é uma grande tragédia. Então, a gente fica aqui esperançoso, torcendo, rezando, orando, né? Para que essa vacina seja da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de onde quer, até da Rússia, que venha logo e que possa salvar a todos nós, porque remédio a gente já viu que nós não temos, né? Vai demorar muito mais tempo para se encontrar um remédio para o Covid-19 do que para a vacina. Então, a nossa torcida, eu tenho certeza que não só minha, do Brasil e do mundo todo, é para que alguma vacina seja realmente eficaz e que não demore muito, porque a média no Brasil de 1.000 pessoas mortas por dia pelo Covid-19 é muito grande. No programa de hoje, eu estou recebendo aqui o José Stalin, que é advogado trabalhista, o Jorge Firmino, né, secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, e o Fábio Pimentel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Estatutários da Prefeitura de Santos. Vamos falar aqui de desemprego, de algumas propostas que o governo tem para a classe trabalhadora. De uma forma geral, o programa hoje é muito específico até para essa área. Mas vamos falar também de uma pesquisa, né, que mostra aí que o presidente Jair Bolsonaro parece que cresceu aí, né? A aceitação está melhor. Aliás, é a melhor desde o começo do governo. José Stalin, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui na sexta-feira conversando de forma simples, objetiva, dos problemas que atingem os trabalhadores e as empresas de um modo geral. Então, muito obrigado pela oportunidade da participação, realmente muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa, de alguma forma, colaborar com esse problema que nós, o povo brasileiro, estamos enfrentando em razão da nossa pandemia. Tenho certeza que sim. O Jorge Firmino é o secretário-geral do Sindicato dos Gráficos. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Altair. Boa tarde ao meu companheiro Fábio Pimentel, ao doutor Stalin. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Santa Cecília e do programa Ponto de Vista, que é um programa líder aí de audiência neste horário e na sua reprise, né, às 20 horas. Voltamos aqui mais uma vez, eu queria agradecer o convite, né? Voltamos mais uma vez para falar da corda que está sobre as costas dos trabalhadores mais uma vez. Participamos aqui logo no início, antes da reforma trabalhista, né? Lá naquela oportunidade nós avisávamos bem os trabalhadores daquilo que estaria por vir. E mesmo assim o trabalhador não acreditou no movimento sindical, não é mesmo, Fábio? Muitas manifestações que nós fizemos, muitas
muitas assembleias, e o trabalhador ele não pode dizer que não foi avisado que coisas ruins estavam para acontecer para a classe trabalhadora em geral. Eu queria aproveitar a audiência do programa, tem um amigo meu que mora no Guarujá e soube que eu vim aqui hoje, e ele assiste o programa todos os dias, ele e a esposa dele. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Macau e a esposa dele, a Marlene, que são assíduos telespectadores do programa Ponto de Vista. Muito obrigado aí ao Macau, a Macau, né? Macau e Marlene. Macau e Marlene aí, e toda a audiência que nós temos no Guarujá. Muito obrigado a todos vocês. Também o Fábio Pimentel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Estatutários da Prefeitura de Santos. Fábio, boa tarde, prazer tê-lo aqui, Fábio. Boa tarde, prazer é todo meu, boa tarde aos companheiros de mesa, boa tarde aos telespectadores. É um prazer, como eu estava dizendo, estar aqui para colocar o ponto de vista, né? Para ser redundante, para colocar o ponto de vista dos trabalhadores. A opinião é sempre importante e com a repercussão que o programa tem, a gente consegue esclarecer também os trabalhadores. Então, o prazer é imenso de estar aqui. Começar aqui com o doutor José Stalin, que é advogado trabalhista, e o governo tem aí uma proposta, e ele pode falar muito sobre isso, e explicar melhor essa proposta que o governo quer ter até 50% dos trabalhadores brasileiros ganhando por hora, né? É uma coisa que até a metade dos trabalhadores brasileiros, é isso, doutor? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Eu tenho assinalado que, pelo menos há 30 anos, nós estamos sendo cobaias dos economistas que ocupam o cargo de ministro da Economia. Nessa oportunidade de grandes dificuldades que nós estamos enfrentando, toda hora surge uma novidade. E essa novidade realmente contraria tudo aquilo que foi construído em 150 anos no mundo, e particularmente desde que foi editada a CLT aqui no Brasil. Nós temos várias formas de pagamento de salário, de remuneração do trabalhador. Em regra, a mais utilizada é a do mensalista. Ou seja, o nosso sistema adota a forma de pagamento mensal, não importa se o trabalho é contratado por dia, por semana, por quinzena ou por mês. No caso do mês, 220 horas. Nesse caso aí, especificamente, já está incluído o descanso semanal remunerado. Aquele descanso que até consta da Bíblia, que Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Nós, brasileiros, também precisamos disso, dessa emanação divina. E, no entanto, com essas modificações que vêm sendo feitas, nós estamos chegando num campo muito complicado. Pensa o governo, através dos seus economistas, modificar esse sistema de pagamento, de trabalho, que o nosso sistema é adotado pelo tempo à disposição do trabalhador em sua atividade. O que está se fazendo agora, ou que se pretende fazer, é simplesmente computar somente as horas de trabalho. Evidentemente que tem algumas categorias, pela natureza específica do trabalho que desenvolvem, existe a adoção desse sistema horista, ou seja, a remuneração pela equivalente horas de trabalho. Agora, fazer isso daqui num campo genérico para todos os trabalhadores é algo realmente muito complicado, e a intenção realmente vai precarizar o trabalho e, evidentemente, em detrimento do povo brasileiro. Então, pelo sistema horista, o que nós temos é o cômputo das horas de trabalho, considerado 4 semanas e meio, e depois aplicando um divisor de 1/6 sobre a título de remuneração do descanso semanal remunerado. É muito bonito a gente falar em aritmética, matemática, tal, mas a aplicação disso daí importa o que? Lá no final do mês, aquilo que sobra de sustentação e de manutenção do trabalhador e de sua família. Evidentemente que a mudança imposta, como está sendo, é realmente prejudicial.
como eu falei há pouco, existem algumas categorias profissionais que adotam o sistema. Perfeito. Agora, generalizar isso para todo mundo, e os nossos economistas, pensando que isso vai ser um problema muito sério, porque transformado em lei, haverá discussão no Congresso, aquela coisa toda, e então eles já primeiro criaram uma etapa. Não, isso daí vai ser válido só para 50% dos empregados dentro do quadro da empresa. Muito bem. Eu pergunto, será que isso atende à nossa realidade? Será que haverá uma compensação justa para os trabalhadores? Então eu penso que os nossos economistas estão muito avançados, com muita teoria e pouca prática e pouca sensibilidade, na verdade, com os trabalhadores. Doutor, só para, já interrompendo o senhor, seria um modelo americano isso? Porque lá nos Estados Unidos é pagamento semanal, né? Se trabalha muito por hora. Seria mais ou menos copiar esse modelo americano? Só que o dólar é diferente, né? O ganha-pão é diferente, né? Tem uma pequena diferença. Uma pequena diferença. Mas é o modelo americano, né? Porque, em alguns, né? Na maioria, né? Porque num levantamento nacional, o trabalhador brasileiro ganha R$1.000 mensalmente. Isso ainda sofre descontos de INSS e outros penduricalhos também. Então, nos Estados Unidos, a equivalência desse mínimo aí é algo, em nossa moeda, em torno de R$12.000. Ora, se o trabalhador brasileiro ganhasse R$12.000, ele estaria muito satisfeito. Não teria problema de ser por hora, né? Poderia não ser importa, por hora. Não importa. Então, dá para pagar aluguel, dá para manter a família, dá até para tirar férias e viajar para o exterior, voltar para o Brasil aqui para passear, fazer uma poupançazinha, cuidar da saúde. Agora, aqui no Brasil, ganhando R$1.000, é impossível isso. Por isso que eu falei, tempos atrás, que eu acho que falam tanto que o brasileiro tem muitos direitos, tantos direitos e ganha R$1.000. Lá nos Estados Unidos, eles têm poucos direitos e ganham R$12.000. Uma pequena diferença. Eu falo até que nós precisávamos avisar o Trump que ele devia fazer a reforma trabalhista lá, porque aqui no Brasil não precisa. Né? Aqui está tudo muito bem, né? Infelizmente, o ex-presidente Michel Temer não teve a cuidade de perceber essa pequena diferença. Então, o que está acontecendo é o seguinte, todas as medidas, excluída, evidentemente, a questão da pandemia, é uma situação emergencial, uma situação diferenciada, mas o que nós estamos observando é o seguinte, é que aproveitando essa situação para impor medidas que vão se eternizar. Esse é o grande problema. E, na verdade, os economistas estão administrando isso como fosse uma empresa, sem preocupar no contexto geral que eles têm que desenvolver a economia com aquilo que eles arrecadam. Porque com essa redução aí, com certeza, vai cair a arrecadação, por isso que eles, paralelamente, criam novos tributos. O povo não aguenta mais. Chega de tributo. José Firmino, como é que você vê essa posição do governo aí em tentar fechar aí metade dos trabalhadores brasileiros aí com 50% trabalhando por hora? O que o doutor Stalin falou, é precarizar o ganho mais ainda do trabalhador. Vou citar um exemplo aqui agora com a criação da MP 936. Tem trabalhador que teve uma suspensão de contrato ou redução de jornada, tem trabalhador que está ganhando hoje menos que o salário mínimo da empresa. Ele está lá complementando alguma coisa pouco acima do salário mínimo com o recebimento do seguro-desemprego. No nosso setor, tem alguns contratos que foram feitos que o trabalhador, por incrível que pareça, da empresa, ele tá recebendo menos que o salário mínimo. E aí, esse trabalhador da suspensão do contrato, ele fica 4 meses sem fundo de garantia, ele fica 4 meses, ele perde o período aquisitivo de férias, com isso o terço de férias também será menor. O trabalhador saiu perdendo demais e as empresas, elas se prevalecem disso. Algumas empresas realmente passam por dificuldades, né, por conta da pandemia. Algumas empresas já vinham quebradas já bem antes da pandemia. Está até usando isso aí como
como pano de fundo, que é para justificar má administração lá atrás. E o trabalhador, além de estar recebendo menos, ele está perdendo fundo de garantia, está perdendo com férias, está perdendo na contagem do tempo para se aposentar, perdendo no cálculo do valor do benefício quando for se aposentar. Então, e as empresas, por outro lado, ainda, além de reduzir muito o salário do trabalhador, a empresa está recebendo, algumas empresas estão recebendo o benefício fiscal do governo federal, empréstimo, essas coisas todas para poder movimentar o capital de giro. Fábio Pimentel, queria ouvir você nessa questão também. A gente, depois de toda a explanação aqui, a gente tem que concluir dizendo que a chibata só bate nas costas do trabalhador. Quer dizer, a política implementada por esse governo é uma política contra o trabalhador, sempre foi. Tá? Não é trabalhador só, o trabalhador privado, o trabalhador público também, com a edição da lei LC 173 agora, que era uma MP 927, né? Se eu não me engano, mas com a edição da lei da LC 173 agora, nem contar tempo de efetivo exercício, quer dizer, é um absurdo. É evidente que isso está sendo analisado pelo Supremo, a inconstitucionalidade pode ser decretada, mas não importa. Hoje o que vale é que por 2 anos, 18 meses, ou praticamente 2 anos, a gente não conta tempo de efetivo exercício para finalidade nenhuma, a não ser para aposentadoria. Quer dizer, isso é o menor. Quer dizer, o cara, essa lei também prevê, por exemplo, que nós não podemos ter qualquer tipo de aumento por 18 meses. Até dezembro do ano que vem, nós não podemos ter aumento. Se a gente já não teve aumento esse ano, 2 anos. Se somar os dois, não dá 3, é 36. Anos, 18 mais 18 dá 36. Quer dizer, é absurdo. É evidente que a decisão de não conceder ou de não contar o tempo de efetivo exercício é do governo municipal, porque o governo federal não pode se imiscuir aqui no governo municipal. Mas quem propicia isso, quem dá condições do governo municipal fazer, é o doutor lá em cima. Que agora está doentinho, né? Mas é o doutor lá em cima que planeja isso. Esse governo vai levar até o fim com a chibata no couro do trabalhador. É o tempo do escravagismo voltando novamente. O doutor José Stalin, quando fala em 50% dos trabalhadores brasileiros, a gente está falando aí de milhões de pessoas. O que poderia ser por hora? O que seria, claro que o senhor falou, algumas, se fosse bem pago, se fosse bem remunerado, né? Algumas, mas acho que a maioria não dá para trabalhar por hora, né? É difícil, né? É difícil. Urista, né? Como eu situei há pouco, tem determinadas categorias que existe a possibilidade e já praticam isso. Já praticam isso, não é uma coisa nova. A crítica é feita em estender isso daqui para todas as empresas, ou seja, em todas as categorias. Quando fala em 50%, é metade dos trabalhadores brasileiros, quer dizer, é muita essencialmente coisa. Isso, essencialmente isso. E tem mais. E quando se fala em urista também, a gente observa que esse saco de maldades continua, né? Aliás, continua agora porque com a reforma trabalhista, o governo criou aquele trabalho intermitente, que já provocou, vamos dizer assim, uma redução muito drástica no ganho do trabalhador. É interessante que o pressuposto desse tipo de trabalho é muito visível e é aplicável também a determinadas atividades, autônomas principalmente, o médico, o dentista, o pessoal da saúde particular, né, não a pública. Enfim, existe a adoção desse sistema. Agora, o que nós temos aqui é o seguinte, as empresas de um modo geral adotando esse sistema, então imagine que alguém que ganhe, por exemplo, 1.000 salário mínimo, R$1.000 salário mínimo. Um salário mínimo. Pois bem, esse daí no trabalho intermitente, ele vai tirar algo em torno de R$700, R$600. Com 40... Entendeu? Então já há um prejuízo. Isso sem falar que haverá prejuízo em relação ao INSS e os direitos derivados do direito da Previdência. Principalmente as mulheres grávidas vão ter problema, porque não há uma previsão específica para isso. Esse é um grande problema.
Então a gente se socorre no judiciário e o judiciário pensa-se que vai agir assim de uma forma social na solução de um problema e aparentemente fica de mãos atadas para dar solução a isso. Então realmente a situação é muito complicada. Esse trabalho intermitente para algumas atividades é possível. Então, imagine se o trabalhador, que tem uma mão de obra não qualificada, ele vai ter condições de ter várias colocações ao mesmo tempo? É impossível, é absolutamente impossível. Então, prejuízo para o trabalhador, prejuízo para o povo brasileiro e prejuízo para a arrecadação do próprio governo. Por isso é que a tendência agora é criar outros impostos substitutivos, porque eu não sei se no Congresso passa ou não passa, mas a tendência é passar essa legislação extravagante. Essa proposta foi feita, já foi protocolada? Ainda não. Ela está sendo gestada. A gestação dela está saindo da onde isso aí, doutor? O Ministério da Economia. O Ministério da Economia, muito bem. Deixa eu fazer um pequeno intervalo e a gente volta se vocês quiserem continuar nesse assunto, não tem problema nenhum não. Falamos sobre isso, até o imposto que o senhor colocou aí agora, que é a nova CPMF, né? Sim. Quer dizer, pode ser com outro nome, mas... travestida com outro nome. Pode ser, mas é a nova CPMF. Um intervalo aqui no Ponto de Vista e voltamos já. Bem, estamos de volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília, programa que é apresentado da 1h30, né, das 13h30 às 14h30 e com a reprise das 20 às 21 horas de segunda a sexta-feira. Hoje recebendo aqui o advogado trabalhista, doutor José Stalin, o secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, o Jorge Firmino, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Estatutários de Santos, o Fábio Pimentel. O IBGE revela que o desemprego teve uma alta de 31% em 12 semanas da pandemia. 31%. Vou começar com você, Jorge. É um número, já era grande, agora vira assustador, né? E a gente nunca sabe qual é o número real, né? Na verdade, aí eles estão computando aquilo que é informado lá no CAGED, né? Porque nós já temos vários trabalhadores que já estão vivendo na informalidade já há algum tempo, alguns anos. Então, o que eu imagino é que esse número vai crescer cada vez mais, né? Esse número vai crescer porque com essas prerrogativas que a lei hoje permite para as empresas, ela pode demitir o empregado, como essa questão da hora aí, diz que vai ter lá, né, doutor Stalin, um impeditivo, porque a empresa pode demitir, mas não vai poder recontratar. Mas isso a gente sabe que não é verdade, isso a gente sabe que acontece, porque o trabalhador ele vai ser demitido e ele aceita voltar e até às vezes ficar um período até sem registro na empresa. Então, o setor vive, vou falar do nosso setor gráfico, o setor gráfico ele vive o pior momento da história, né? Porque é um setor que ele depende basicamente do volume do comércio, né? O comércio está baixo, o setor gráfico, a única coisa no setor gráfico que não tem queda é o setor de embalagem. Agora, o setor promocional está destruído. E o que a gente vai fazer, né? Empresas estão fechando, com certeza empregos sendo encerrados e empregos que não voltam mais, né? Quando a empresa demite algum trabalhador, você ainda fica naquela expectativa, né, Fábio? De quando, né, o mercado melhorar, o trabalhador voltar para o mercado de trabalho. Mas nós estamos vendo empresas sendo encerradas, encerrando as suas atividades e que esse emprego não volta mais. Então, o trabalhador gráfico que tem somente a qualificação da categoria, ele vai ter que procurar um outro caminho para poder sobreviver. O Fábio, nós temos aí hoje um número muito grande de pessoas que estão na informalidade, né? A informalidade hoje é responsável por um número enorme de trabalhadores. Cada emprego desse, cada empresa que fecha, joga-se esse trabalhador para a informalidade. O trabalhador não tem outra forma senão arrumar um emprego e não está fácil se recolocar no mercado de trabalho hoje, muito difícil, né? A gente sabe, né? Principalmente na pandemia. Fora da pandemia já era difícil, na pandemia ficou muito pior. Estando fora do mercado do trabalho, vai para a informalidade. E a informalidade
quase sempre ela fica à margem, né? Ela é marginal, né? Porque fica muito difícil para já começar com uma empresa, uma pequena empresa, toda documentada, recolhendo alguma coisa. E isso vai acarretando um prejuízo enorme no mercado brasileiro, né? Ah, com certeza. E acarreta também prejuízo para o governo, porque ele desconhece esses números. Não arrecada. Ele desconhece esses números. Chega no momento de dificuldade onde o governo tem que agir, quer dizer, o governo tem que injetar, ou deveria, pelo menos, esse aqui injeta muito pouco, mas teria que injetar recurso para poder garantir o sustento dessas pessoas, ele desconhece o número. Aí projeta uma situação para um determinado número, quando vai ver o número de pessoas que, nessas condições, é incomensurável, ele diz que a coisa fica muito pior de se fazer. Mas isso é provocado pelas políticas econômicas empregadas não só por esse governo, mas por governos anteriores. Quer dizer, não olhou com devido cuidado. O governo do Temer, por exemplo, praticou a reforma trabalhista sem olhar com o devido cuidado. Por exemplo, enfraquecimento do interlocutor social, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Como é que se processa isso? Tirou a receita do movimento sindical. É uma coisa que a gente tem dificuldade de discutir. Eu não tenho dificuldade nenhuma, mas é difícil a gente estar conversando sobre isso, porque as pessoas acham que é tabu, mas não tem tabu. O que aconteceu foi tirou a receita do movimento sindical, enfraqueceu o interlocutor social e hoje o interlocutor social não consegue, já não fazia muito bem, mas já não consegue dar vazão ao entendimento da sociedade, do trabalhador. Tá? Isso é uma política governamental, enfraquecer o movimento sindical para que não houvesse a devida oposição. A última grande oposição que nós fizemos, que nós tomamos bomba na cabeça lá jogada dos helicópteros, foi a reforma trabalhista. Olha, já faz o quê? 2 anos, 3 anos? Vamos para 3 anos. Vai para 3 anos, nunca mais, de lá para cá, não teve outra grande manifestação. Ô Fábio, quando você fala que enfraqueceu o interlocutor, né, e tirou do sindicato aí essa verba, quanto o sindicato perdeu? Quanto o sindicalismo brasileiro perdeu? Quanto? Eu falo, vamos tornar aqui para o lado pessoal, sim. Então. O meu sindicato perdeu 60% da receita ano. Isso é uma média dos sindicatos todos? Tem mais ou menos isso? Tem sindicato que perdeu mais. Mais que isso? Tem sindicato que perdeu mais. A média é maior. É complicado. Nós perdemos a sustentação da lide. E aí fica fácil para o cara fazer o que ele faz. Fica fácil para ele jogar no Congresso, por exemplo, a questão dos horistas. Por quê? Não vai ter ninguém que vai pedir. O cara fica lá em Brasília, está sentadinho na cadeira dele, só aperta o botãozinho para dizer sim e não. Ganhou 3 cargos do governo federal, porque agora o governo federal pegou lá o Centrão, arrumou voto, arrumou sustentação para o governo dele, está lá, os caras só apertam assim, não quer nem saber, não vai nem analisar o que vai acontecer amanhã, quer saber o de hoje. E é assim, não tem ninguém lá para dizer que está errado, não tem ninguém lá para quebrar um vidro, derrubar um carro de perna pro ar, e a gente vai ficando assim. O doutor Jair Stalin, quando eu coloquei aqui da informalidade, e até que as empresas, muitas pessoas, muitos trabalhadores vão para a informalidade, e não vão com uma empresa, não vão com a arrecadação para o governo, com a MEI, com a micro, entendeu? E aí o governo deixa de arrecadar, né? Mas também não dá, fica muito difícil às vezes, porque nessa pandemia, eu ouvi várias vezes aí, o Guedes dizendo que os empresários teriam ser socorridos e iriam ser socorridos pelos bancos. E a maioria dos empresários não conseguiu fazer esse empréstimo porque não tinha garantia. Ninguém garantia, quer dizer, quem tem garantia é o governo. Fica muito difícil para a informalidade se tornar legal por causa dessa dificuldade toda, né? Sim. Eu gostaria de situar o seguinte, que o problema que aflige o Brasil e os trabalhadores é antigo. Na Academia de Direito, há mais de 20 anos atrás, eu já dizia que havia chegado a hora da gente repensar a nossa sociedade. Por que isso?
Porque com o crescimento da população, com a adoção das novas tecnologias, que aqui no Brasil elas são injetadas diretamente e de forma imediata e total, ao contrário do que acontece lá no hemisfério norte. Então, lá, a população nos últimos 70, 80 anos manteve-se estável ou diminuiu. Aqui no Brasil, ela cresceu exageradamente. Lá, as novas tecnologias, num país estável, gerou desemprego. Aqui, então, numa progressão geométrica da população, as novas tecnologias impactam muito mais. Então, num aspecto global, quando eu falava que nós temos que repensar a sociedade, é exatamente achar um ponto de equilíbrio de forma que se dê oportunidade a todos os habitantes sobreviverem. Essa é a grande questão. Como deve ser feito? Não sei, mas deve ser pensado nisso. Veja, há mais de 20 anos eu falava nisso. Acontece que aqui no Brasil, por exemplo, quanto tempo fala-se em reforma tributária? Pelo menos 10 anos. E o que tem acontecido? Na verdade, não se fala em simplificar tributos, né, reduzir alíquotas, exatamente o contrário. Cria-se tributos e aumenta-se a alíquota. Não há uma preocupação em administrar com aquilo que se tem. Quando fala-se em administrar aquilo que se tem a ver o quê? Não fazer gastos supérfluos, não fazer gastos desnecessários, tudo isso. Mas não há esse pensamento. Nós precisamos reduzir o número de tributos e simplificar a arrecadação. Aqui, até é difícil quando você quer pagar um tributo. Existe uma enorme dificuldade até para pagar. Então, e no entanto, apesar disso, arrecada-se muito. Muito bem, essa equação, os nossos dirigentes, os nossos deputados e senadores precisavam pensar com carinho, mas não fazem isso daí. Então, são todos fisiologistas de 4 em 4 anos para resolver coisas imediatas. E não aquilo de longo prazo, que nós precisamos ter programas de longo prazo. Longo prazo significa 8, 10, 20, 30 anos, e não temos aqui. Eu tenho aqui uma pergunta aqui do Valdomiro Trento, né? É isso? Valdomiro Trento. Ele pergunta aqui para o senhor Firmino, né? E para o senhor Stalin. Vai lá, uma pergunta é a seguinte: a comparação entre o trabalhador americano e o brasileiro, onde temos culturas e economias díspares ao extremo, o problema no Brasil continua sendo a manutenção de muitos privilégios no setor público e os tentáculos que esses privilégios criam em categorias do setor privado e que impedem a melhor distribuição de renda e a igualdade de oportunidade. Quem tem que largar o osso? Seria isso? Boa colocação. Valdomiro Trento que fez essa pergunta. Senhor Valdomiro, a sua colocação é muito precisa e muito interessante. Quando se fala em comparar o Brasil com os Estados Unidos, eu faço uma seguinte colocação. O PIB dos Estados Unidos é 25%, ou seja, 1/4 do PIB mundial. O do Brasil é 2,5%. Nós somos muito pequenininhos. Então, nós temos que fazer um esforço de economia muito grande para chegar, não digo igual, mas pelo menos subir um pouquinho. A verdade é essa. Nós estamos muito baixo em termos de... Os Estados Unidos também têm 300 e poucos milhões, nós já estamos acima de 200 milhões e vamos chegar lá. Porém, é preciso anotar o seguinte, que os Estados Unidos se enriqueceram, independente da questão do povo ser trabalhador, porque o povo brasileiro também é trabalhador e muito trabalhador. O que acontece é o seguinte, no século passado, 2 grandes guerras e outras guerras que foram plantadas no mundo, as riquezas foram todas canalizadas para os Estados Unidos. Então o país se enriqueceu sobremaneiramente, deu trabalho para todo mundo. Para quem gosta de assistir televisão e filmes na televisão, eu até
faço uma sugestão. Observem aqueles filmes antigos e veem em todas as décadas verificando o quê? A vestimenta das pessoas, os carros que eles usam, as ruas, as construções, os prédios, aquela coisa toda, numa evolução para chegar até hoje. Então, nós observamos que eles ficaram muito ricos. Muito ricos. Isso daí não foi só pela economia deles, porque houve esse fator de guerras mundiais que ajudaram eles e muito. Nós somos um povo pacífico, cordial, nunca atravessamos nada de dificuldade como eles atravessaram. Década de 30 nos Estados Unidos, eles passaram fome também. E foi a época e o período, New Deal, em que o governo incentivou obras públicas, pontes, viadutos, prédios, enfim, uma série de construções públicas para manter a mão de obra ocupada, trabalhando e recebendo. Nós estamos precisando disso, mas não podemos ficar dividindo o pouco que nós temos que acrescentar, nós temos que evoluir. Essa que é a verdade. Então, o contexto geral é que nós temos que olhar. Não podemos especificamente ver a questão do desemprego que nós falamos sempre. Antes da reforma trabalhista, já era muito grande, porque vem esse resíduo sendo acrescido ano a ano. Falava-se em 13 milhões, na verdade estava muito mais do que 13 milhões de desempregados. Com a reforma trabalhista, falavam, não, nós vamos resolver emprego, não sei o quê. Não resolveu nada, muito pelo contrário, aumentou o desemprego. E agora com a pandemia, muito mais ainda. Então, eu já não estou preocupado com esse momento aqui, eu estou preocupado com o pós-pandemia. O ano que vem, o outro ano, porque essa pandemia vai demorar. Ela não vai terminar assim. Veja que aquela que houve o século passado, a gripe espanhola, ela se alongou por um período de 10 anos. Então, nós não podemos esperar de forma imediatista que o ano que vem está tudo resolvido. Não está. Nós temos que nos preparar. Por isso, nós temos que ter consciência e temos que passar essa consciência para os nossos vereadores, prefeitos, deputados, senadores e sensibilizar o governo central para que haja uma solução saudável para o povo brasileiro. Essa que é a verdade. José Firmino, essa pergunta foi feita para você também aí, dessa comparação entre o brasileiro e o americano. O doutor Stalin fez uma bela de uma resposta aí ao nosso telespectador, quando ele diz que na década de 30 o governo americano incentivou a ocupação de mão de obra. O nosso governo agora, o próprio Paulo Guedes aí, naquele vídeo que vazou, ele diz, vamos investir nas empresas grandes e as pequenas deixa para lá. Porque nas pequenas... Essa reunião é para se apagar do mapa. Para fazer um livro por etapa. As pequenas empresas que deveriam ser olhadas de uma outra maneira, porque são as pequenas empresas que empregam o maior número de trabalhadores no Brasil. O nosso setor, o setor gráfico brasileiro, 91,75% das empresas são micro e pequenas empresas. E é essas empresas que mais empregam no país. E o governo não cria nenhum incentivo para esse tipo de... Quer completar alguma coisa aí, Fábio? Dessa comparação? Não, eu vou na onda do Jorge. A gente nota pela fala que o alter ego desse governo é o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ele é o mentor intelectual das maldades que o governo faz. E eu vou na do Jorge, não tem incentivo, não há esse empréstimo que saiu da cabeça do Paulo Guedes, ele é que falou, não, nós vamos criar condições dos bancos ajudarem a pagar a folha de pagamento da pequena empresa, a pagar as despesas da pequena empresa. Ele alterou o compulsório, diminuiu o compulsório dos bancos, que é aquele depósito que os bancos têm que fazer por cada movimentação financeira, para propiciar esse tipo de empréstimo. E não aconteceu.
Não houve. Quer dizer, ajudou, ele deve ser dono de banco, né? Não sei, ele tem um banquinho, ele né? tem alguma coisa a ver com o BTG, né? Alguma coisa, então, ele deve ter se locupletado com essa brincadeira e empréstimo que é bom não acontecer. Eu preciso fazer um intervalo, o senhor quer continuar nesse assunto? Eu volto com o senhor. Sim. Tá, então vou fazer um pequeno intervalo aqui e a gente volta aqui com o doutor José Stalin, que quer completar essa coisa ainda, né? Mas só colocar, que eu acho que você esqueceu da lei seca lá americana também, ela estava nessa... Foi nesse pacote, não foi? Não, foi nesse pacote. Não, um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. 20, um pouquinho foi antes, 20. foi. Ainda teve um negócio muito interessante na década de 30, que eu procuro sempre colocar aqui para nós, no Brasil, e essencialmente aqui em Santos. Na cidade de São Francisco existe uma ponte famosa lá, chamada Golden Gate. Golden Gate. Porque a cidade ela tem uma conformação geográfica parecida com a nossa aqui em relação ao Guarujá. Sim. Muito bem. E não tinha a ponte. E eles queriam desenvolver os dois lados e tudo. Então, o que aconteceu? Nessa época crítica da década de 30, como fazer o impulso disso daí? É inacreditável. A população foi aos bancos, hipotecou a sua casa para levantar dinheiro para o governo construir a ponte. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui no ponto de vista e a gente volta aqui. O doutor Stalin quer continuar essa conversa. Não sei se são 13 milhões, 14, 15, eu já não sei mais a contagem dos desempregados no Brasil, né? Acho que nós não sabemos, mas é muita gente. E a gente continua conversando sobre isso aqui. Volto já. Bem, de volta com os meus entrevistados aqui no ponto de vista, não é? E falando aqui, a gente estava, quando vai para o intervalo, a gente já fica conversando sobre a coisa, fica acalorado aqui, né? O senhor queria continuar na mesma linha que estávamos aqui? Pode. Pois não, a questão interessante que a gente observa é o seguinte, é que fala-se muito nessa modificação total da economia para atrair investimentos. Mas quando falam em atrair investimentos, eles estão olhando para o exterior. Interessante que, observando as grandes empresas que vêm de fora para o Brasil, elas são muito organizadas e cumprem seus objetivos. Elas pagam os melhores salários, elas efetuam o recolhimento do INSS, elas efetuam o depósito do fundo de garantia. São empresas que detêm um número muito pequeno ou quase nenhum de reclamações trabalhistas, onde se reivindicam direitos trabalhistas. Muito bem, já as grandes empresas nacionais já não são bem assim. Agora, por quê? Aquelas que vêm de fora realmente têm organização e têm dinheiro, mas vêm ganhar dinheiro aqui. É justo isso. Agora as daqui, o governo faz o que por elas? O governo, quando fala em incentivar, eles têm que realmente dar uma oportunidade para as empresas nacionais. Olha, nos últimos 2 anos, muito tem se falado em atrair investimentos. Atrair investimentos de onde? E as empresas daqui? Como foi dito há pouco, a questão de as pequenas empresas nesse país é que praticamente movimentam a economia. É o grande mercado consumidor de 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros. Então, quando houve essas medidas aí para conter ou resolver a pandemia, o governo apregoou incentivar as empresas nacionais, né, para sobreviverem ou então até criarem novas empresas. Entretanto, consultando a maior parte dos empresários aí, à unanimidade eles dizem o quê? Não conseguiram nada. Quer dizer, então, parece que está havendo uma falta de sintonia entre o governo, os bancos, que são os distribuidores do dinheiro, né? E aqueles que realmente precisam para evoluir os seus negócios ou até para manter os seus negócios. Então, eu não consigo entender o que está acontecendo aí. Essa mecânica.
a mecânica está complicada. Deixa eu colocar um pouco mais aqui de lenha nessa fogueira e ver com vocês aqui, analisar com vocês. Eu gostaria que vocês analisassem comigo que o presidente Jair Bolsonaro teve a maior avaliação desde o começo do seu governo, né? Ele tinha 32% antes de aceitação, hoje está com 37% de ótimo e bom na avaliação do seu governo. E a rejeição, que era de 44%, quer dizer, um governo ruim ou péssimo, né? Caiu para 34%, foi mais acentuado ainda. Vou começar com você, Fábio Pimentel. Como é que se explica isso? Como é que está? Numa pandemia dessa, num desemprego desse, e aumenta aí a avaliação positiva do governo Bolsonaro? Ele ficou doente. Ficou doente, calou a boca, parou de falar bobagem, aí as pessoas se acirram menos contra ele. Mas, em suma, só pode ser isso, porque fazer alguma coisa, nós passamos aqui o programa inteiro conversando sobre isso, não aconteceu nada. Ele não é verdade. É verdade. Ele está dando dinheiro também, né? Está prorrogando aí os R$600, também cabe razão nisso. Você acha que esse número que ele leva de 32 para 37 tem a ver com esses R$600 que está aí agora, né? Muito. Postergação dele, né? A continuidade do pagamento pode levar as pessoas que estão usando do benefício, aquelas que efetivamente conseguem receber, né? Porque a gente sabe que a Caixa facilita, a mando do governo, ela facilita de todas as formas possíveis, né? A gente não vê nem fila na porta dos bancos, né? Mas, assim, essas pessoas que estão recebendo estão se sustentando com isso. Isso pode levar a mudar a opinião das pessoas, dessas pessoas que estão utilizando. Aqueles que não estão utilizando estão sentindo o problema da pandemia na pele, a forma negacionista como o governo, na pessoa do presidente, levou até agora a política de combate à pandemia, tem outra opinião. Agora, tenho certeza que o fato dele manter a boquinha mais fechada ajudou nessa subida aí. Ô Firmino, com essa análise aí do Fábio Pimentel, de que o cercadinho, né? Não passar mais o cercadinho, não ficar falando mais, dando entrevista toda hora, né? E os R$600 aí contribui para essa subida de 32% para 37%? Em alguns aspectos sim, mas eu tenho lá minhas desconfianças. Onde foi feita essa pesquisa? Qual foi o público-alvo dessa pesquisa? Essa pesquisa é da Folha, né? Folha de São Paulo, se não me engano. Qual foi Folha de São Paulo, a pesquisa da Folha de São Paulo. Foi o público-alvo, né, que opinou aí. Mas com certeza ele, a partir da hora que ele evitou de dar aquelas entrevistas na Cerquinha, onde ele falava lá para meia dúzia de apoiadores dele e sempre com aquele linguajar, né, que insultava as pessoas, realmente ele deu uma melhorada. Talvez tenha sido por conta da Covid-19 e pela corrida que a EMA deu nele lá. Talvez ele tenha melhorado um pouco, tenha se assustado um pouco. E não é possível, né? O presidente, com tão pouco tempo de mandato, ser tão arrogante, ser tão despreparado, né, para comandar um país, com as opiniões que ele dá, as falas dele, não são dignas de uma pessoa que representa um país com mais de 200 milhões de habitantes. E com certeza o emergencial aí deu uma elevada também, melhorou um pouquinho, né, a opinião do público com relação a ele. Isso é fato. Isso é fato. E não se assustem não se essa prorrogação que está pretendendo até o ano que vem, ele já está fazendo campanha para 2022. É complicado. O doutor José, desculpa, chamei de Jorge agora, José Stalin. Essa coisa do presidente sair do cercadinho, a gente já tinha falado isso aqui, há quanto tempo a gente vem falando isso aqui? O presidente para de falar lá que a coisa melhora, o país precisa andar, né? Todo dia ele passava, falava uma coisa aqui, outra coisa ali, ofendia alguém ali, e ele estava agradando aquele pessoal que vai ali, né? Mas era o prejuízo para ele era enorme, e para o país também, né? Quando eu falo para ele,
porque o presidente, né, leva o país contigo, junto. Então, quando parou, reflete. Mas os 600, como foi colocado aqui, por mês, né, isso dá uma ajuda muito grande no Ibope, né? Não tenha dúvida. Eu penso de uma forma um pouco diferenciada, que eu vejo o nosso país como um país assim, bem estruturado, tão bem estruturado que ele anda sozinho, anda no automático. O nosso grande problema é quando o primeiro mandatário resolve intervir em algumas coisas. E aí, isso vem lá desde o tempo do Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso. Toda vez que o mandatário resolve intervir em alguma coisa, ele bagunça tudo. Imagina o seguinte, quando você está voando num avião, 12.000 metros de altitude, andando a 1.000 km por hora, a rota está programada e o avião vai sozinho. No curso, ele pode desviar um pouquinho, então o comandante, numa alavanca, empurra um pouquinho aqui e volta ele para a rota normal. Aqui no Brasil, é exatamente isso. O país está andando no automático, está andando bem. Só que, de vez em quando, vem lá um comandante que mexe na alavanquinha e aí bagunça tudo. E para consertar isso, é que vem os grandes problemas. E nesse caso aqui, especificamente do atual governo, eu observo o seguinte, a popularidade do presidente está boa e está crescente. Por quê? Porque é exatamente isso. Ele não está interferindo no rumo do negócio. O avião está indo, o país está andando no automático. Então, o que ele fez? E o que a gente observa, a gente sente, corrupção aparentemente foi banida. Obras que estavam paradas há muito tempo estão sendo executadas. Porque aqui no Brasil parece que tudo se resolve de 4 em 4 anos. Não há projetos de longo prazo. Todo governo inicia alguma coisa, depois para a obra, fica lá. Tem obras aí do tempo do Sarney paralisada em Minas. Então, se foram tocadas essas obras, levadas avante, é claro que a popularidade do mandatário tem que subir. Esse é um aspecto. Agora, o aspecto da pandemia realmente foi muito grave para o povo brasileiro. E essas medidas aí, boas ou não tão satisfatórias, mas pelo menos têm resolvido para a população, de um modo geral, alguma coisa. Houve uma sustentação e isso é que está sendo feito. Agora, vai continuar? Não sei. Mas é preciso que a gente tenha paciência e procure encarar com seriedade as coisas que estão sendo feitas. Ô Firmino, você falou em eleição aqui, né? Já pensando em eleição, mas eleição está longe ainda, né? 2022. Não era hora de pensar em eleição, né? Mas ele precisa ganhar tempo e espaço aonde ele não tem, que é no Nordeste, Norte e Nordeste do país, que é um reduto da oposição, né? Você acha que vem ganhando? Eu acho que com essa pandemia? Com essa pandemia e com essa liberação desse emergencial aí, a tendência dele é ganhar, ele tirar muitos votos no Norte e Nordeste, sim, com certeza. Se trabalhar direitinho, não descontrolar o avião, né? Já inaugurou lá o São Francisco, lá, né? Um dos canais. Inaugurou um trecho, né? Que foi na realidade, aquilo foi um complemento de obra. Me parece que 6% para finalizar, faltavam 6%, uma coisa assim. Foi uma finalização de um trecho lá. Ô Fábio, falando em eleição, já está pensando em eleição, né? Aí. Mas ele tem, se ele quer ser candidato... Mas está muito longe, né? Não deveria. Nós temos uma eleição municipal agora. A eleição para presidente começa na eleição municipal. Ele tem que ganhar as eleições municipais. Qualquer presidente, qualquer candidato a presidente tem que ganhar. Por isso que a nossa eleição não tem motivo para ser separada, não tem outro motivo. A nossa eleição municipal é separada da eleição
Você é um defensor da igualdade de eleições? Tem que ser tudo junto. Tudo junto? Tem que ser tudo junto, porque houve até, desculpe interromper, não, pode falar. Houve até uma proposta, e depois foi rechaçada por muitos parlamentares, de se prorrogar o mandato que estava agora vigente, ou uma eleição de 2 anos, que eram 2 opções, e a coincidência dos mandatos. Você quer saber por que não passou? Ah. Eu defenderia sim. que teria que prorrogar e ser tudo junto. Sabe por que não passou? Por causa da eleição para presidente. Porque hoje a popularidade do presidente, eu espero que continue assim, desapareça a popularidade dele, mas hoje a popularidade do presidente está em baixa. A eleição municipal hoje interessa para o outro lado, para nós, vamos dizer assim. Ou para mim, pelo menos. A eleição municipal interessa hoje, porque as bases do eleitorado são os municípios. Então a gente ganha o município e dificulta ele ganhar a eleição lá em 2022. E ele quer fazer exatamente o contrário, ele quer ganhar as bases. Teria que ganhar das grandes capitais, que não é fácil ganhar nas grandes capitais. Mas as regiões metropolitanas também. Pois não, Firmino, pode colocar. É o que dá sustentação, né? A eleição municipal, ela dá sustentação para o candidato que almeja a candidatura ao governo, à presidência do país. Nós vamos ter aí agora, em novembro, né? Eu ia falar em outubro aqui, mas as eleições foram prorrogadas por causa da pandemia. A pandemia mexeu com tudo nesse país, né? Mexeu com o emprego, mexeu com a mente das pessoas, mexeu com a eleição, acabou com os jogos, né? Acabou com tudo, quer dizer. E por isso que eu, no começo do programa, disse que eu espero que a gente aprenda alguma coisa com essa pandemia, tire alguma coisa de bom de tanta coisa triste, de tanta coisa ruim, né, que vem acontecendo, tanta tragédia. Mas, de qualquer forma, as eleições municipais agora passam para 15 de novembro, em todo o país, e a discussão que está aqui é de que essas eleições são fundamentais, né, as bases são os municípios, para que em 2022 a gente possa ter aí a eleição presidencial e aí ganha ou perde, nós teremos as eleições para definir quem será o outro governo ou se continua esse governo. Deixa eu agradecer aqui ao advogado trabalhista José Stalin. Muito obrigado, viu, doutor? Um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço e espero ter, de alguma forma, colaborado com o programa. Com certeza. E vamos ver a próxima vez agora. Secretário-geral do Sindicato dos Gráficos, o José Firmino. Muito obrigado, Firmino. Jorge. Eu troquei aqui, rapaz. Eu chamei o doutor José Stalin de Jorge e agora chamei o Firmino. Me perdoe mais uma vez. Não tem problema. O Firmino não muda, né? A gente agradece aí mais uma vez o convite e lembrar sempre o trabalhador do voto consciente. Nessa eleição municipal já começa o trabalhador votando com voto consciente. Esqueça voto de ódio, porque voto de ódio e voto de protesto dá nisso aí que nós estamos vivendo. Fábio Pimentel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Estatutários da Prefeitura de Santos. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. A gente gosta de participar aqui e fica ansioso aí no aguardo do próximo convite. Segundo a produção aqui, eu troquei os nomes aqui por causa do lencinho que eu uso aqui com álcool. Não, mas é para... Muito obrigado a todos vocês, um excelente final de semana e na segunda-feira estaremos de volta aqui no Ponto de Vista pela TV Santa Cecília. Um grande abraço e até lá.